Fala galera, aqui é o professor Joadson Lago, professor de Física, professor da plataforma Gonçalves Dias, em mais um projeto. Qual é o projeto de hoje? Estudaê. Estudaê para você que está fazendo o ensino médio, para você que está fazendo a educação de jovens e adultos, né, o famoso EJA, educação de jovens e adultos, para você ter esse reforço à sua disposição. Isso é mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria de Educação, Secretaria de Estado de Educação e a nossa grande plataforma Gonçalves Dias. Tá bom? Então, nós vamos começar uma série de aulas. Vamos desde os princípios básicos das aulas do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Vai ficar tudo disponível para vocês assistirem quando quiser e quantas vezes quiser. Tá bom? Então, aqui, essa nossa primeira aula, a gente vai falar sobre o assunto do primeiro ano. Logo bem o comecinho do primeiro ano, que nós falamos de mecânica, tá? Então, a gente vai ver, essa primeira aula vai ser bem light, vamos ter só alguns conceitos fundamentais da mecânica, tá beleza? Então, vamos devagarzinho, vamos lá, vamos para a tela. Legal? Então vamos aqui, ó. Conceitos fundamentais. Primeiro, o que é mecânica, né? Mecânica é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos e também tem um capítulo que estuda os corpos em repouso, as condições para que um corpo permaneça em repouso. Além disso, tem a primeira parte da mecânica, que nós chamamos de cinemática. O que é que estuda a cinemática? Estuda os movimentos sem se preocupar com quem está causando esses movimentos. Tá? Então a gente vai estudar apenas o movimento. Eu não quero saber quem está fazendo um carro se mover. Se é a força do motor, qual é a potência, quantos cavalos, não interessa para a cinemática, tá? Não importa isso. A gente vai iniciar estudando os movimentos dos corpos. Então, aí nós vamos ter aí noções em aula, não nessa, mas vamos ter nas próximas aulas. São várias aulas, não tem noção. De espaço percorrido, as unidades de medida de espaço, né? Aí vamos saber o que é deslocamento, aí vamos relacionar o espaço percorrido com o tempo que gasta para que percorra esse espaço. É um negócio interessante. Gente, na física tem muita coisa relacionada com o tempo. Muitas observações dos fenômenos a gente costuma relacionar com o tempo, para saber assim com que rapidez aquilo ocorre. Então, vocês vão ver várias situações que a gente vai estudar um fenômeno e vai ver relacionar com qual tempo aquele fenômeno acontece, tá? Então tem inúmeras coisas. Por exemplo, o espaço que o corpo vai percorrer, quanto tempo ele gasta para isso, vai ser importante para nós. Então, a cinemática a gente está, ó, espaço percorrido, deslocamento. Quando eu relaciono esses dois com o tempo, aí já surge uma nova grandeza que vocês já ouviram falar, chamada de velocidade, né? Então, nós temos já a velocidade. Da velocidade, a gente também estuda algo que vai variar a velocidade. Isso aí para depois. E vai estudar bem devagarzinho. Joades, tu tá falando muita coisa ao mesmo tempo, nem mostrou nada ainda. Não. É só estou fazendo observações. Tudo vai ser falado com calma, tá? É só para vocês saberem o que é que a cinemática estuda. Certo? Então, ó, estuda espaço percorrido, relacionando com o tempo, aí já vai surgir velocidade, que você já sabe o que é. E aí, velocidade, o que faz essa velocidade aumentar e diminuir? São as acelerações, o que faz a velocidade variar, né? São as acelerações, aí a gente vai estudar também. Desculpa.
assim, os tipos de movimento? A gente vai estudar também o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, né? A gente vai estudar também. Então, vamos falar tudo com bastante calma para vocês. Tá bom? E aí você tem a opção de dar uma pausa, ou então voltar, assiste quantas vezes você quiser, até você entender. Beleza? Então, olha só. Então, mecânica é o capítulo grande, é a unidade grande do primeiro ano. Dentro da unidade, nós temos o capítulo cinemática, tá? Então, que a gente vai começar a estudar agora. Um outro capítulo chamamos de dinâmica, que estuda os movimentos. Rapidão. Antes, tudo que eu falei, ó, espaço percorrido, velocidade, aceleração, movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, movimento circular, todo esse conjunto é estudado dentro da cinemática, tá? Aí depois a gente vai estudar a dinâmica, que é um outro capítulo dentro da mecânica. Está paralelo assim à cinemática. Na dinâmica, a gente já deixa de caracterizar essas coisas todas e vamos procurar saber quem está causando o movimento. Vamos estudar quem causa o movimento. Aí é toda a dinâmica a gente faz isso. Aí nós temos depois gravitação universal, que é estudo do movimento dos astros. Nós temos a hidrostática, que seria melhor chamada fluidostática, tá? Porque estuda os fluidos em repouso, certo? Aí nós temos a estática, que é aquele capítulo que estuda os corpos em repouso, as condições para que o corpo fique em repouso. E tem também, acho que é isso. A estática, a hidrostática, a gravitação. Tudo dentro da mecânica, tá bom? Então a gente já sabe, aqui nessa aula de hoje, nós já sabemos o que é mecânica, parte da física que estuda os movimentos, e o repouso. Aí agora a gente vai entrar na cinemática. Já tá, e o conceito de cinemática foi falado. Aí agora vamos para outros conceitos aqui dentro da cinemática, tá bom? Então, o que a gente chama de conceitos fundamentais. São poucos os conceitos de hoje, tá? Primeiro, ponto material e corpo extenso. Para quando vocês ouvirem ou lerem essas palavras, esses termos, vocês saberem do que se trata. O que é um ponto material? É um corpo, né? Porque ele vai servir de objeto de estudo para nós, que o tamanho dele não vai interferir no fenômeno observado. Ou seja, ele é tão pequenininho que não importa o tamanho dele. Ó. Corpo de dimensões desprezíveis em relação ao movimento estudado. Então ele não vai fazer muita diferença. Vou já dar exemplo para vocês. E o corpo extenso seria assim o contrário disso. É um corpo cujo tamanho já é bem importante. Tá? Ele já vai fazer diferença na observação ou no estudo do movimento. Tá? Corpo de dimensões consideráveis em relação ao movimento estudado, em relação ao estudo do movimento. Joadson, não entendi. Calma aí, ó. Vamos ver agora? Veja essa primeira foto, essa primeira imagem. Nós temos um carro numa estrada bem longa. Se nós formos estudar esse carro nessa estrada, veja que pelo tamanho da estrada, comparando com o tamanho do carro, se o carro tiver 2 metros a mais, 1,5 metro a mais, não vai fazer diferença alguma no estudo do movimento. Então, o carro nessa estrada, ele seria um ponto material. Um navio no meio da travessia do Oceano Atlântico, do continente americano para o continente africano, por exemplo, quando estiver lá no meio, esse navio ele pode ser até gigantesco, mas não vai fazer muita diferença. Se ele tiver 100 metros a mais, que é importante, ele não vai fazer ele chegar mais rápido lá, ou mais devagar. Entendeu? Então, o navio, no meio do Oceano Atlântico, seria um ponto material. Se nós pegarmos esse carro e já jogarmos na garagem, veja que aí já faz diferença.
Se esse carro tiver 1 metro a mais no comprimento ou meio metro a mais na largura, na hora de entrar na garagem ou de fazer qualquer manobra dentro da garagem, já vai fazer diferença. Pode ser o mesmo carro da figura anterior. Então, ele já na garagem, ele já é um corpo extenso. Deu para entender? Então, e o caso do navio? O navio, quando ele estiver no porto, ele já é um corpo extenso em relação ao porto. Tá legal? Tem outro exemplo aí? Olha essa formiguinha que quase não dá para ver na primeira imagem. Aonde ela está, ali naquele momento, ela pode ser considerada um ponto material. Tá? E no segundo momento, na segunda figura, a mesma formiguinha, quando ela for entrar no formigueiro, olha o tamanho do formigueiro e olha o tamanho da formiga. O tamanho da entrada do formigueiro é o tamanho da formiga. Aí as dimensões dela já são significativas em relação a isso. Tá bom? Então a mesma formiguinha agora já vai ser um corpo extenso. Simples. Deu para entender, né, gente? Então vamos para o próximo. Referencial é muito importante. Tá? Referencial é um conceito fundamental na física. Certo? Então vamos ver aqui primeiro. Ó. Esse conceito de referencial, ele vai servir bastante para as aulas que vamos ter daqui a pouco, tá? As próximas aulas. Ó. Referencial é um corpo, é um ponto, lugar, a partir do qual as observações de fenômenos diversos da física são feitas. Então, gente, é o seguinte. Muitas vezes, para a gente poder caracterizar, para a gente poder estudar ou definir alguma coisa dentro da física, a gente precisa de algo tomado como referência para, a partir daquilo, a gente poder estudar melhor, poder observar melhor e fazer as nossas considerações, os nossos estudos, certo? Então, aquele ponto ou aquele corpo é chamado de referencial, certo? Ele é muito, vocês vão ver a importância dele para a gente classificar se um corpo está em repouso ou se ele está em movimento, certo? A gente precisa desse referencial, dessa referência, desse referencial adotado, tá? Senão não dá para definir, beleza? Então, olha só esse exemplo aqui para vocês. Vejam que eu tenho a primeira figura do lado esquerdo, uma pessoa que está dentro de um vagão de um trem. E esse trem, ele está em movimento. O movimento está sendo da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita o movimento. E tem também na figura ao lado, né, na figura da direita, você tem uma pessoa do lado de fora observando o trem que está passando e alguém lá dentro. Então você tem, sim, e nas duas a gente observa uma lâmpada caindo, tá? Então vejam, a pessoa que está dentro do vagão, ela vai olhar a lâmpada cair. E a pessoa que está do lado de fora também vai olhar essa lâmpada cair. Veja que tem abertura e para ter o ponto de vista dos dois observadores. Então, esses observadores, no caso, essas pessoas, esses corpos, serão denominados referenciais. Tá? Então, vamos para o primeiro, que é o da esquerda. A pessoa está dentro do vagão. Imagina você, mas eu nunca andei de trem. Pode ser um ônibus. Imagina um ônibus que, Joades, mas eu nunca vi uma lâmpada cair no ônibus, mas possivelmente você já viu uma gota d'água cair no ônibus, tá? Em alguns ônibus, no momento que chove, gotas caem. Então, você está dentro do ônibus com a velocidade do ônibus. Depois vamos ver os conceitos de velocidade, mas vocês têm uma noção básica. E aí você olha aquela gotinha cair. Quando ela cai,
Qual é a trajetória que você observa? Essa trajetória aqui, gente, ó. Essa trajetória reta, tá? Então ela cai no movimento retilíneo, numa trajetória reta para você, que está dentro do vagão. Mas percebam que enquanto você está dentro do vagão, esse vagão está se movimentando para a direita. Já o observador que está aqui do lado de fora, quando ele olhar esse fenômeno, ó, quando ele estiver aqui olhar para a lâmpada, ela vai estar nessa posição. Quando o trem chegar um pouco mais para frente e ele continuar olhando, já vai olhar ela nessa posição. Quando o trem estiver nessa posição, o observador do lado de fora vai olhar nessa posição. E aí, ó, por último, nessa posição. Para o observador que está fora do trem, olha como a lâmpada caiu. Para o observador que está dentro do trem, olha como a lâmpada caiu. Para o observador que está fora do trem, olha como a lâmpada caiu. E aí, eu pergunto aos senhores e às senhoras, o movimento dessa lâmpada foi retilíneo ou o movimento foi um arco de parábola? O que vocês me dizem? Quem está certo aí? Os dois estão certos, pois a trajetória, que é isso aqui, depende de quê? Do referencial adotado, gente. Ó que palavra importante aí, tá vendo? Então, essa lâmpada caiu em linha reta ou ela fez um arco de parábola? Os dois de uma só vez? Não, depende do referencial. Quem está certo? Os dois estão certos. Depende do ponto de vista. Depende do referencial. Beleza? Então, isso é um conceito também, um conceito fundamental da mecânica, mas também é utilizado, a questão do referencial, em várias outras situações da física e no estudo de vários outros fenômenos. Belezinha? Então, ó, só para a gente concluir aqui, outro exemplo de trajetória, esse daqui é um exemplo muito comum, né? Um avião que ele abandona, apesar de que hoje em dia, gente, a questão das guerras, eles estão usando... Não, desculpa, porque eu pensei em um avião tripulado. Mas hoje nós já temos aeronaves não tripuladas, que muita gente chama de drone, né? Que também pode soltar ogivas, pode soltar bombas. E está acontecendo muito em algumas guerras aí, como na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eles usam essas aeronaves não tripuladas para abandonar projéteis, para abandonar artefatos explosivos. E pasmem, no Brasil também já se utiliza, se tem notícias de utilização desse tipo de artifício, por exemplo, nos morros do Rio de Janeiro, tá? Onde os drones, as aeronaves não tripuladas, elas vão abandonar granadas, tá? E isso faz com que destrua lá onde a granada caia, né? Então veja, para o piloto, enquanto ele estiver em movimento, ó, a aeronave aqui é onde está a bomba, embaixo. Quando a aeronave está nessa posição, onde está a bomba? Embaixo. Quando a aeronave está nessa posição, onde está a bomba? Literalmente embaixo dela. Para o piloto, se ele tivesse a visão, ele olharia a bomba cair assim, ó, em linha reta. Mas para essa pessoa aqui que está observando, a bomba cai como? Com um arco de parábola, certo? Então percebam aí que a trajetória depende do referencial adotado. Então, com esse outro exemplo, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então, ó, aí realmente para finalizar, eu botei só o último exemplo, uma questãozinha, porque essa primeira parte, como são esses conceitos básicos, eu não tenho muito exercício para a gente poder treinar. A gente vai ter exercício em outras situações. Mas vejam essa primeira aqui, ó, só para classificar se é ponto material ou se é um corpo extenso. Pergunto aos senhores e às senhoras, um avião é algo pequeno ou é algo grande? A gente vai dizer assim, pô, é uma coisa bem grande, um avião é um negócio bem grande, né? Porém, se o avião estiver em pleno voo, ele vai ser o quê? Um pontinho material, tá? Ele é um corpo de dimensões desprezíveis. Um avião desse, fazendo um percurso São Luís-Brasília, se ele tiver 10 metros a mais, será que ele chega mais cedo? De forma nenhuma.
Então ele é um porto material. Olha o navio que eu falei aqui, fazendo essa travessia desse canal, ou ancorado no porto, não deu para ver legal se ele está fazendo a travessia, se é um canal ou se está no porto. Mas, devido às dimensões dele, ó, em relação ao porto, o referencial agora é o porto, ele é um corpo extenso, como está escrito aqui, ó. Bom? E por último, essas moedinhas, dentro dessa bolsa pequena, ela é considerada um corpo extenso também, porque suas dimensões são grandes em relação à bolsinha. Beleza? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau e até a próxima.